Sejam bem-vindos, este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Davi da Silva, Bar e Lanches Tabuão. Olá. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos, nós vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. E nós já voltamos e vamos iniciar nosso programa de hoje com os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Embu das Artes vira réu no Rio de Janeiro. E expectativa e realidade. Vamos comentar como é que foi a convenção do Podemos na Alesp. Agora os destaques de Davi da Silva. Hoje nós vamos falar sobre o balanço de automóveis roubados no primeiro semestre aqui em Taboão da Serra. Quantos carros? Você pode até fazer um bolão aí. Foram 100 veículos, mais de 100, menos de 50. A gente vai mostrar exatamente se está dando certo o teorema da viatura parada. E também eu vou falar do caso de uma professora que teve simplesmente uma lousa de quase 5 metros de largura despencando em cima dela em pleno horário de aula. Agora os destaques de Adilson Oliveira. Vamos falar também sobre os dados da criminalidade, complementando o destaque do Davi, dizendo que os roubos de veículos aumentaram em Taboão da Serra. Esse é um dos assuntos. E o outro assunto é em relação a uma ocorrência em que um rapaz com uma faca fez uma espécie de sequestro de um ônibus na Regis Bittencourt. Depois, com uma ação em conjunto da Guarda Municipal e da PM, o rapaz foi imobilizado e o que chamou a atenção foi a declaração do secretário de Segurança sobre o que... Vamos comentar sobre isso. É o que você vai ver agora. Muito bem, vamos então começar nosso programa com os meus destaques de hoje. O presidente da Câmara de Embu das Artes, Renato Oliveira, vira réu por injúria racial e resistência à prisão lá no episódio que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Por então, agora ele virou réu, a coisa começou a complicar, ele escapou ali da cassação. Adilson Oliveira pode falar alguma coisa daqui a pouco sobre isso. Ele escapou da cassação, uma manobra ali que aconteceu na Câmara, mas ele virou réu. Agora a coisa saiu de Embu das Artes, foi para o Rio de Janeiro. É isso, Adilson Oliveira? De fato, o presidente, o vereador Renato Oliveira, do MDB, se torna réu depois de o Ministério Público apresentar a denúncia que foi aceita pela Justiça do Rio de Janeiro. É uma situação que se complica para o Renato, que veio sempre negando, embora a polícia tenha feito uma investigação e levantado, segundo a polícia, várias testemunhas que afirmam que o Renato ofendeu com frases racistas o supervisor do condomínio lá na Barra da Tijuca, o Isaac Gomes. Então agora o Renato tem mais um processo nas costas, injúria racial, um crime hediondo, inafiançável, e ainda resistência à prisão. Ele ficou na piscina, não quis obedecer a ordem de prisão da Polícia Militar, que foi acionada até o condomínio, e ainda agora tem esse problema que ele vai ter que responder. No Rio de Janeiro ele já responde sobre uma outra agressão a uma médica Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e agora mais um caso, além daquele em que ele é acusado de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o chargista Gabriel Binho. Renato e o comparsa Lennon Rock vai a júri popular em data ainda não marcada. Davi da Silva agora saiu de Embu,
processo foi para o Rio de Janeiro. Lá pode ser diferente a coisa, né? O Embu se tornando, né, a distopia, exatamente o contrário do que a Disbacite pensou, o Assis do Embu, que era torná-la mundialmente referência das artes. Infelizmente, a população fez a opção por um grupo criminoso, não tem problema nenhum em dizer isso, porque acredito nas instituições brasileiras e o judiciário, a polícia seccional, afirma com vários documentos, o prefeito está cassado, né? Então, além de cassado, tentou esses dias pegar o passaporte pelo menos para ficar no bolso, o juiz falou, não, você vai ficar aqui na comarca, sob os olhos da justiça. Então, hoje o Embu está notabilizado pelas falcatruas e agora por pessoas condenadas, já não suspeitas, né? O prefeito está cassado, julgado, condenado, e agora o chefe do legislativo lá. É uma tristeza grande a gente ver que, e aí até me coloca alguns pensamentos, né? O Embu das Artes não tem nada a ver com a parcela da população que vota nesse tipo de candidato. É um outro município, é outra coisa. Eu até acho que devia até dividir mesmo, sabe? A parte de Santa Teresa, Santo Eduardo, ó, vocês querem esse tipo de político? Beleza, vocês cuidam da vida de vocês aí. O Embu das Artes tem que ser limpado disso daí. Eu penso muito em vários artistas, notadamente o Assis do Embu, que era muito amigo da gente, e o prefeito, né, o seu Anis, o Paulo Dude, que está vivo até hoje. Eu fico imaginando como é que uma pessoa que vem para o Embu para viver a arte tem que ficar convivendo na página de polícia. Página de cultura nunca mais a gente viu. O Embu das Artes agora é da Atena. Nunca um programa Metrópolis, da TV Cultura, nada. É uma tristeza. É a falência, é o fim. Esse negócio do presidente de um legislativo ser virado réu por um crime hediondo, numa fase que a humanidade está, e justamente num mês tão importante, né, o mês da questão da mulher negra, é uma desgraça o que esse eleitor do Embu fez. E a gente sabe de onde vem o voto para esse tipo de gente aí. Vamos lá então, meu segundo destaque: expectativa versus realidade. A convenção do Podemos, que foi realizada nesse sábado, já começou mal, hein? O governo Aprígio mandou 5 ônibus para levar os livres nomeados e os apoiadores à Assembleia. Precisou devolver 2 lá porque não conseguiu encher todos os ônibus, não. Aproximadamente 3 ônibus, aproximadamente 120 pessoas e mais alguns que compareceram, foram de carro, não passaram de 150 pessoas, né? Então, a expectativa, eles tinham uma expectativa que ia ter uma adesão muito grande e não foi bem assim, não. Tem mais um detalhezinho aí que também compareceram alguns vereadores, mas a camisa eles não quiseram colocar, não. Você vai ficar mais sabendo mais detalhes aí também. E aí, Davi? Você acha que a expectativa foi maior que a realidade, não? Não tenho. Primeiro que, se você vai perguntar para mim, eu queria também ter uma expectativa com relação a isso. Não acredito. O que a gente acompanha daqui da cidade, né, seria notadamente a repercussão nas redes sociais, porque esse pessoal posta muito, junta lá 2, 3 pessoas, o cara passa um cachorrinho, ele dá um tchau e vai. E eu tive que ir no perfil dos agentes políticos da gestão Aprígio. Eu não dei trombada, geralmente ele dá trombada, né? Você vai ali no fio de notícias e eu teria que encontrar muita coisa e vi muito pouco. Não sei. Vamos ver agora o que eles vão preparar para o lançamento da candidatura. Vamos ver agora então a expectativa de Adilson Oliveira. Parece que literalmente, né, os vereadores não vestiram a camisa, né, do candidato confirmado a deputado estadual, Eduardo Nóbrega, do Podemos, que agora já está no 4º partido, né, em pouco tempo, cerca de 10 anos de mandato eletivo, já está no 4º partido. E, assim, não teve nenhuma espécie de comunicação para a imprensa. Só um parênteses. Eles têm 13 vereadores nas mãos, a gestão. Secretários são 14, 16, por aí. Só esse pessoal, com a influência política deles, era para ter virado realmente um colorido, né, na rede social, e não teve. Eu digo com relação a quem pudesse multiplicar.
O que eu vi são aqueles coitadinhos de sempre que coloca lá aquelas, né, uns postagenzinhos, mas o grupo político e o que o Aprígio tem na mão, secretários com vários funcionários, cargos comissionados, não repercutiu. E foi o reflexo das reuniões, né, com lideranças que o Eduardo tem feito, né? Salvo uma ou outra, um pouco mais gente, mas em geral, né, reuniões esvaziadas com poucos apoiadores. Se fosse eu numa campanha dessa, eu ia ter couro de costa arrancado agora, porque eu falo assim, são 13 vereadores, todo mundo tem cargo aqui dentro da prefeitura, são 12 secretários. Por exemplo, só dentro da Secretaria de Manutenção, o Eduardo Nóbrega tem 72 cargos de confiança. Ô meu amigo, 72 pessoas ali no Facebook para lá e para cá, era para estar uma Veneza no tempo do carnaval. Então, assim... Muito colorido, muito bonito. Não vou falar o sambódromo porque eles não chegam a isso. Mas... Alguma coisa que eu vi no perfil do próprio Eduardo Nóbrega, de 2 assessores dele, 1 ou 2 só, na verdade... Tinha aquela profusão, né? Na verdade, o que eu quero dizer é que a expectativa foi uma, a realidade realmente foi outra. Tivesse que tiver alguma coisa para você querer saber como foi, como o Davi colocou, você tem que correr atrás. Quando tem que ir no perfil do político, sabe o que ele está fazendo. Quando que se a realidade fosse maior, se fosse de acordo com a expectativa, tinha realmente que estar explodindo, no mínimo nas redes sociais, né? Mas não teve outro veículo, não teve mais nada que pudesse buscar maiores informações, né, Wilson? E a própria estrutura, a equipe do candidato não se preocupou em apresentar o candidato, né? Ele não tem... Até mesmo o Verbo procurou Eduardo Nóbrega, ele não demonstrou interesse em dizer para que ele quer, né? Qual é o objetivo dele querer ser deputado estadual. Então, eu creio que talvez seja reflexo, talvez não, muito provavelmente reflexo do governo Aprígio, né, que anda muito mal avaliado. Bom, na verdade a gente acabou repercutindo até mais do que os cabos eleitorais dele. Exatamente, nós estamos dando mais. Vai ter mais. Eduardo, manda algum pra gente aqui, porque a gente está fazendo mais propaganda do que os seus próprios, sua assessoria e tal. Manda informação, manda material, manda o que vocês estão fazendo, porque a gente tem que ficar aqui caçando, perdendo tempo, gastando nosso dinheiro para ir atrás do que está acontecendo na tua campanha. Nós estamos dando maior repercussão do que propriamente o candidato, então vamos agora para os destaques de Davi da Silva. Quinta-feira, dia 28 de julho, as crianças voltam para a sala de aula. E foi dentro de uma sala de aula que aconteceu um dos episódios mais absurdos que eu já vi em todos os anos que eu cubro uma série de assuntos, mas na educação. Na escola, a EMF, né? Escola Municipal de Ensino Fundamental Edson Mambelli, que atende ali Jardim das Oliveiras, Parque Marabá e entorno, no dia 9 de junho, exatamente, dia 9 de junho desse ano, a professora Bruna Vaz está lá na lousa, escrevendo. Ela dá aula para o primeiro ano, são crianças de 6 anos de idade, e a lousa desabou, veio abaixo, atingiu o ombro esquerdo da educadora e ela teve que se ausentar da sala, pelos relatos que a gente tem, e ela simplesmente ficou lá esperando passar o susto, pegou o carro dela e foi embora para casa. Não teve nenhum tipo de socorro por parte da gestão da escola. Essa professora já tinha alertado a diretora da escola, foi mandado lá para o blog Barilão Taboão uma foto do dia 22 de março, alertando. Depois eu vou ver se é possível, Márcio, colocar a foto para você ver o que aconteceu com a lousa. Toda a lousa ela tem um suporte superior. A diretora da escola simplesmente cismou de trocar uma sala de aula para outra, tirou a sala dessa professora para a sala da biblioteca. Sala da biblioteca não tem lousa. O que aconteceu? Foram convocados 2 professores para remover a lousa. Eles não têm habilidade para isso. Acabaram quebrando a lousa
e instalando a lousa, mesmo quebrada, e lógico, eles não têm habilidade de parafusadeira, não são operários manuais. E a lousa ficou lá muito precariamente colocada, mesmo a professora colocando dia 22 de março, a lousa ainda aguentou até o dia 9 de junho, até quando ela não aguenta e cai. Agora, você imagina uma lousa daquela de 4 metros de largura caindo em cima de uma criança de 6 anos de idade. Então, é um absurdo a diretora, em primeiro lugar, tirar uma sala de alunos e mandar para uma sala, que é uma biblioteca, que não é dotada de lousa. Então, a lousa teria que ir antes dos alunos. Essa professora, pelos relatos que foi transmitido ao secretário Oderlan, o secretário adjunto Oderlan, ela esteve em reunião com o professor Oderlan no dia 7 de julho e depois aqui na Secretaria de Educação. No dia 8 de julho, o professor Oderlan, que é o adjunto, tem um papel fundamental dentro da educação de Taboão, dessa gestão Aprígio, ele foi lá na escola, mas até o momento a gente não sabe que tipo de providência foi tomada. Então, como é que a diretora tira alunos de uma sala onde elas já estão instaladas, elas foram levadas para a biblioteca, ficaram 2 meses sem lousa, e você vai ver na publicação que a gente vai fazer agora, nesse final de semana, todo o material didático colocado em sacolinha plástica, em caixa de papelão em cima de cadeira. Nem aqueles acampamentos que a gente vê lá no Congo, na Palestina, em país de guerra, um cenário de guerra. E a educadora tem a lousa batida no ombro dela e nem para chamar um SAMU, para ver se a mulher queria ir lá na UPA, dar uma olhadinha, nada. Foi uma atitude completamente omissa da Secretaria da Educação. E a secretária ouviu A secretária, pelo que a professora me passou, apesar que quem acompanha a Roda de Fogo sabe que o passatempo favorito da Secretaria de Comunicação do Aprígio é olhar os nossos pedidos de informação e morrer de dar risada, né? Eles se divertem muito, mas a gente foi acompanhando todo esse andamento. Aliás, Oderlan, eu sei que você vai assistir esse programa, desde o dia 30 eu tenho perguntado ao subsecretário por que as escolas estão tendo diretoras desnomeadas e eu não estou sabendo nada disso. Então já fica aqui garantido o teu direito de resposta. Se você não falar nada, a gente já aproveita a oportunidade, que é nesse tom que eu vou publicar, que a secretaria não responde. E você perguntou a postura da secretária, tenta adivinhar o que a secretária falou para a professora. Não falou nada. Bloqueou, foi lá no WhatsApp e falou, persona não grata. Eu também fiquei sabendo que, além de bloquear, a Dirce mandou dizer para assistente que não tinha agenda, que a agenda ela estava ocupado entregando uniforme. Que não tinha brecha para agenda. Falar em uniforme, é bom as famílias. Eu só queria fazer um parênteses, reforçar todas para nossos telespectadores. Vocês só falam e não houve outro lado. Não, eu queria reforçar isso. Todas as nossas matérias, todos os nossos assuntos são levados à assessoria de imprensa e aguardando em respostas. Eles não informam, não respondem. Então gostaria de fazer esse reforço. A hora que eles quiserem, eles terão espaço no nosso programa, no Barilá de Taboão, no Adilson Oliveira, verboonline.com, verboonline.com.br, no jornal. Terão seus espaços, têm os seus espaços garantidos. Eu só estou reforçando que eles não dão um retorno às nossas. Quando o governo Aprígio não responde, ele não responde a nós. Ele não responde a você, morador Taboão da Serra. Então o que nós queremos saber é a postura da Secretaria da Educação perante essa diretora que tira crianças de uma sala equipada, joga as crianças numa sala sem lousa, sem balcão para guardar material didático, as mesas e cadeiras são desiguais, parece a Serra da Mantiqueira, cada cadeira de um jeito, as mesas, a gente percebe que foram tiradas, inclusive, de salas de idade diferentes, e joga as nossas crianças como se estivessem acampadas num país em conflagração. Então, a Secretaria tem que dar essa resposta. Por que a diretora tomou essa atitude? Por que deixou 2 meses a molecadinha, a criançada do primeiro ano B sem lousa? Uma sala totalmente improvisada, que até hoje a sala não tem nem número, está lá a plaquinha, biblioteca.
bagunça, é um desrespeito, é uma afronta e principalmente à saúde da profissional. Agora, se fosse uma criança, não ia ser só uma lesão de ombro não, viu? Aí o bicho ia pegar. Nós vamos então para o segundo destaque aí do Davi da Silva. Vamos falar agora Segurança. do eficientíssimo, né? O inquestionável, o trepidante sistema que foi instalado aqui em Taboão da Serra. O secretário atual, ele gosta de dizer que assumiu em agosto, né? Mas aqui ninguém é trouxa, a gente sabe que ele já estava desde janeiro de 2021. O que o Aprendiz fez foi colocar um secretário cenográfico, um tal de Vinícius, que entrou mudo, saiu calado da cidade, nunca ninguém nem viu o rosto daquele rapaz. E aí ele ficou 5 meses aqui como um secretário tapume, né? E nisso, o secretário de verdade trabalhando na clandestinidade. Nós tivemos um secretário fantasma e um secretário clandestino durante 5 meses. E aí, quando assume de verdade esse atual secretário, ele implanta o teorema da viatura parada, segundo o qual esse sistema ajuda a combater o crime. Agora vamos ver então, de janeiro a junho de 2021 foram subtraídos 400 veículos. De janeiro a junho de 2021, 400 carros foram ou roubados ou furtados. De janeiro a junho de 2022, mediante essa até erro superlativo, mas mediante essa técnica muito eficiente do secretário, foram roubados 401. Então isso é o mesmo, até numericamente é gêmeo, né? Separamos aqui mês a mês, se você olhar, por exemplo, o mês de abril, foi um mês absurdo, 77 veículos levados embora em um mês. Então vamos lá, mês a mês. Em janeiro, os ladrões levaram 70 veículos. Em fevereiro, 54. Em março, 70. Em abril, 77 veículos. Em maio, 66 carros. E em junho, 67. Isso deu um total de 401 proprietários de veículos que ficaram sem seus carros, dividido pelos 2 distritos policiais. Essa região onde fica a Secretaria da Segurança, essa região onde fica a seccional, onde fica o Garra, onde fica o próprio quartel da GCM, teve 267 veículos levados embora pela ladrãozada e lá no Pirajussara 134 veículos. E o secretário disse numa palestra que ele fez sobre Bruno Marrone, o Dormir na Praça, foi uma palestra assim emocionante mesmo. Ele mostrando toda a cultura dele, a capacidade de interpretação de texto. Ele falou que o tempo do guarda que atendia o cara que dormiu na praça acabou. E ele até colocou geograficamente dizendo, de um lado da cidade nós quase zeramos a criminalidade. O lado da cidade onde ele disse que quase zerou, teve 267 carros levados embora. Ou seja, ele estaciona a viatura, parafusa a viatura no e chão. alguns pontos, algumas vias de Taboão da Serra, né? E o guarda fica lá, a viatura fica 24 horas. O guarda fica 12 horas, troca de turno, ficam lá plantados. Né? Posso dar um exemplo concreto? Pode. Na quarta-feira passada, a Dilson e eu tínhamos uma pauta em comum. Então nós nos encontramos lá na padaria do Marabá, 10 para as 8. Nesse horário, tinha acabado uma viatura de ficar parada em frente à igreja, Maria Mãe da Igreja ali, em frente. O meu amigo, o empreiteiro de obra Jadiel Pereira Rocha, ele estava 2 esquinas. Então a viatura parada aqui e o munícipe sendo roubado aqui, a arma apontada na cabeça dele, da esposa, levaram ferramenta, levaram celular e o carro só foi encontrado 3 dias depois, lá do lado do Capão Redondo. Por isso que eu nem coloco muito esse negócio de veículo recuperado. O bandido larga. Ele faz a fita dele ali, ele larga ali, não é que a polícia recuperou. Ela não recuperou nada. Simplesmente pegaram o carro, aprontaram o que tinha de aprontar, levaram o som do rapaz e largaram lá. Então esse assalto que aconteceu na quarta-feira da semana passada, a viatura está aqui, tem uma base da GCM parada lá também que é inerte, que não faz absolutamente nada, e o rapaz foi roubado na porta de casa 10 para as 8 da noite. Que ninguém nem acredita, como é uma pessoa 10 para as 8, não passou nem o Jornal Nacional ainda, eu já estou com um cano na minha cabeça, doido para entrar em casa, tomar um banho para ir trabalhar. Nisso ele perdeu 4 dias de serviço, tem que comprar novo celular. É a teoria da viatura parada. Está uma maravilha. Então a viatura fica em alguns pontos, né? Qual o critério para as viaturas ficarem estacionadas em determinadas vias? E outra, o criminoso está observando.
Ele não vai, ele não vai assaltar. O secretário, o bandido é trouxa. Ele não vai assaltar na região. Do lado Então quer dizer que só naquele ponto é que merece o patrulhamento. Amiga, a viatura estava na esquina da rua Carlos Siqueira Neto com Vicente Pereira. Na própria Vicente Pereira, na esquina da Teodoro de Campos, o rapaz foi assaltado. E próximo à viatura. Não, uma coisa de 200, 300 metros da viatura. Então, que dirá as ruas de bairro em que não há viatura, porque a viatura não vai circular. Ela está paradinha. Se ficar parada, então era melhor comprar viatura em cima de cavalete. Você está gastando dinheiro com pneu à toa, né? Compra a viatura, põe os cavaletinhos ali e acabou. O roubo de veículos, só em relação a junho, que foi o último dado da Secretaria, divulgado pela Secretaria, foram 23 roubos de veículo. Roubos, né, mediante violência, no cano. Isso é um aumento de 64%, em relação a junho do ano passado. Né? Houve uma diminuição do roubo, assalto, né, de cerca de 40%, mas ainda assim é um número você pega um patamar alto, absurdo. São 112 roubos apenas no mês de junho. Né? E um dos roubos aconteceu em uma rua de bairro ali no Jardim Beatriz. Enquanto o arrastão, né, cara, de moto para lá. Né? Enquanto a viatura da GCM estava estacionada, pelo menos desde maio, essa técnica brilhante do secretário começou em maio, em junho, no mês seguinte, já houve roubos, né, em ruas de bairro. A segurança a gente averigua, não é no discurso do político, porque o secretário é um político, né? Apesar de se colocar, eu sou um cara técnico, não é? É um agente político. Então, o que manda é isso daqui, ó. Número aqui, ó. Você vai ter que provar para mim que o mês de maio de 2022 foi melhor ou pior do que o mês de maio de 2021. Porque se for igual, e está provado, foram 400 carros no ano passado, no primeiro semestre. 401 carros agora no primeiro semestre de 2022, a coisa continua igual. Ou seja, em continuando igual, ela piorou. Ela piorou porque eu tinha um secretário cenográfico lá no ano passado, que era só da fachada. Esse rapaz entrou mudo, saiu calado. Ele entrou e saiu, tá bom, como um espectro, a gente nem sabe quem é essa pessoa, né? É até engraçado que um guarda municipal, ele está para combater o crime, olhar toda a sistemática de uma cidade, né? Aí você fica olhando, um secretário entra, o outro sai, e o índice não diminui. Ao não diminuir, a situação piorou. E há muita insatisfação dentro da corporação. Né? Os guardas querem oferecer segurança à população, inclusive guardar os equipamentos públicos que estão sendo invadidos, né? Totalmente destruídos, porque a Guarda Municipal não faz o que é o papel dela propriamente. A gente quer chamar a atenção que a segurança é dever da Secretaria, da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas ostensivamente da Polícia Militar. Mas o secretário com esse discurso e colocando essa técnica, ele não está ajudando. Não é? Ok. O nosso tempo está... Antes de chamar o destaque de Adilson Oliveira, quero só complementar que o que está aumentando, bom da Serra, presta atenção, estupro de vulnerável. Tivemos 25, está aumentando, então é uma coisa que precisa ser revista. Depois a gente está mais, foram 25 estupros de vulnerável, é uma coisa que está aumentando, está bom da Serra. E agora sim, os destaques de Adilson Oliveira. Então, né, relacionado a essa técnica do secretário de colocar viaturas estacionadas em alguns pontos, houve um episódio em que um rapaz entrou num ônibus intermunicipal na rodovia Regis Bittencourt, nós estamos gravando na quarta-feira, foi na terça-feira ontem, né? E o rapaz, enfim, a polícia... o relato a Guarda Municipal, dá para ver lá a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas, chegaram e imobilizaram o rapaz que portava uma faca. Muito bem. A informação que chegou depois, inclusive confirmada pela Guarda, segundo um relato do site Jornal na Net, é que o rapaz tinha tido um surto. Não é? Ele não era criminoso, não estava assaltando o ônibus. Mas o secretário deu uma declaração ao jornal Brasil Urgente, da Bandeirantes, de que o rapaz estava praticando um roubo dentro do ônibus
e que ele deveria ir para a cadeia, não é? Então, chamou atenção porque eu acho que faltou um pouco do secretário se ater aos fatos. Mas o secretário não estava aqui na cidade? Pois é, ele estava no interior do estado, resolvendo um problema pessoal. Ele até tropeçou no advérbio de lugar, que ele começou a dizer aqui. Quando ele falou aí em Taboão, aí não teve jeito, teve que dizer ao jornalista lá que ele estava fora de Taboão, estava a 100 quilômetros de distância. E também usando muito aquela locução pronominal, a gente resolveu, a gente decidiu, nós nada. Inclusive a guarda, lógico, fez parte da ocorrência, mas o tiro de taser foi de um policial militar, né? E aí fica essa bagunça de informação. É um rapaz acometido de surto ou é um assaltante, né? Uma divergência muito grande. E fica pior quando o responsável pela segurança da cidade não está na cidade. Olha, não tem problema nenhum estar na cidade, mas também não pode dizer eu estou aqui em Taboão e depois usar, né, o advérbio. Aí caiu a casa e ele teve que dizer que estava fora. Não tem nem condição de opinar sobre essa Ele fez uma declaração para mim temerária, né? Que não caberia até... Você não pode falar daquilo que você não está vivenciando. Pois é, caberia até um dano moral contra o secretário para fazer uma acusação que merece... E até usando coisas de baixo calão, dizendo que como o cara levou um choque, pode colocar uma lâmpada no orifício que acende, que é uma atitude de vagabundo, depois de 7 horas da noite, você com a cara cheia de cachaça, 2 pilantras conversando, entendeu? Se colocar uma lâmpada no orifício, primeiro que ele tem que saber se o rapaz é um surtado mesmo, ele não merece esse tipo de tratamento. Se é um bandido, também ele tem que ser conduzido, né, e colocado à disposição da justiça e não virar piadinha de duplo sentido até num horário que passou o programa, que não é depois das 22 horas. Esse programa vai ao ar até 7 horas da noite. E Davi ele atribuiu também o êxito na ação. A viatura parada, quando na verdade a viatura estava andando. Segundo o verbo apurou, a viatura estava em deslocamento. E aí foi acionada pelas pessoas que viram aquela situação do ônibus sendo, a princípio, vítima de um sequestro, né? Então, diferentemente do que o secretário disse, não foi por conta da viatura parada que a GCM se fez presente. E a gente queria parabenizar os guardas municipais que tiveram uma atitude muito importante de tranquilizar o rapaz, né? Os 2 guardas municipais, toda a equipe da guarda e também a polícia militar que também se fez presente, principalmente o PM que fez o disparo da arma de choque. Uma precisão cirúrgica ali. Com muito profissionalismo, com muita precisão, conseguiu imobilizar o rapaz. Quem estava no local realmente tem que levar um mérito muito grande. Agora, quem fica dando palpite a 100 km de distância fazendo piadinha jocosa... e querendo autopromoção, né? Falando que ele que fez, deixou de fazer. Então, os nossos cumprimentos aos GCMs e aos policiais militares. Nosso horário... Agora, infelizmente, já chegamos ao final, então as suas considerações rapidinho aí, para a gente terminar o programa por hoje. Eu gostaria de agradecer muito a sua audiência, então, as suas considerações. O meu destaque final é na área da saúde, né? Ainda há muitos problemas em relação à marcação de consultas. Há relatos de que há espera de até 6 meses para marcar uma simples consulta com clínico e pediatra, principalmente clínico, né? Então, o que o governo Aprício está fazendo na prática? Está deixando que os pacientes façam a prevenção, porque a UBS serve para isso, né? Para um controle de uma pressão alta, de um diabetes. Então, o morador não consegue marcar uma consulta e fica sujeito a ter um AVC, um infarto, para correr do pronto-socorro para encher o pronto-socorro. A saúde pública é promovida pela UBS, né? Exatamente. Ela desencadeia todo... E geralmente a pessoa fala, não, o importante é o pronto-socorro, a UPA. Nada, a UBS é o coração do sistema de saúde. Então, destaque final da Davi da Silva? Não tem destaque final, é agradecer aí a paciência de vocês e as pessoas que vêm nos abastecendo de informação, que é o nosso, né, a nossa matéria-prima, e um grande abraço até semana que vem.
E hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E você, mais uma vez, a gente pede que, se você, empresário, queiram colaborar com o nosso programa para que esse projeto continue em pé, está aí a chave Pix para você colaborar com a gente. Muito obrigado. Até a próxima semana na Roda de Fogo. Um abraço. Um abraço.